Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Loube, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Momento Crítico. Hoje estou aqui novamente com o delegado João, que vocês já conhecem de um vídeo passado, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, né, João? Que são as 3 armas mais interessantes para se ter na defesa residencial. Mas antes da gente continuar, se você não conhece o João, seria legal que você falasse um pouquinho quem você é, João. Vamos lá. Vamos lá, meu nome é João, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há 8 anos. Estou na parte de instrução da Academia de Polícia há 4 anos, nas matérias de balística, tiro policial e também sobrevivência, que é a parte técnica operacional, e atualmente sou coordenador da parte de balística da Cadepol. Maravilha, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais seriam as recomendações gerais que uma pessoa que está buscando defender a sua propriedade precisaria ter vamos dizer assim, para dar um norte para essas pessoas, né? Vale lembrar, já me desculpa, né, se eu estou equivocado, mas vale lembrar que não existe o que é perfeito, né? Cada coisa vai de acordo com a realidade de cada um e a proeficiência da pessoa com o equipamento. Tô correto? Com certeza, e a gente tem acesso muito limitado, né, Júlio, no Brasil, com as nossas leis e toda sorte de legislação contra as armas de fogo, então o nosso acesso a esse tipo de material é muito restrito, mas eu sou da opinião que toda pessoa deve ter seu direito de defesa e deve ter a sua arma de fogo. Legal. Do ponto de vista de legalidade, tudo que nós vamos mostrar aqui hoje pode ser adquirido por um civil. Com certeza. Maravilha, então vamos lá. Pensando então, do ponto de vista de defesa residencial, nós temos que ter uma série de pensamentos associados a isso também, né? E dentro dessas questões, uma coisa que eu sempre penso antes da gente começar a falar das armas propriamente dita, é a questão do uso que a pessoa dá para ela. Porque uma coisa é o cara que comprou, por exemplo, uma pistola e vai deixá-la guardada há anos a fios lá, sem dar manutenção, guardada no alto do armário, e um dia ele vai pegar aquilo no tapa e se defender. Pode dar problema, né? Vai dar problema, porque a habilidade de tiro é uma habilidade muito perecível. Se você ficar 6 meses sem treinar, o teu aproveitamento de tiro já cai muito. Então é uma falsa sensação de segurança a pessoa achar que vai comprar arma, deixar na gaveta e quando ela precisar ela vai ter toda a proficiência que ela precisa para se defender. Se você se dispõe a comprar uma arma de fogo, você tem que se dispor a treinar constantemente, se associar num clube de tiro e manter o seu nível de aproveitamento de disparo bom, saber como você reage sob estresse e tentar fazer o melhor uso possível dessa arma de fogo, consciente em primeiro lugar da legalidade da sua atuação, que você pode ser preso, vai responder por homicídio ou o que quer que seja, do ponto de vista penal, se fizer mau uso dessa arma de fogo. Legal. Vale lembrar que a gente falou muito sobre legítima defesa no nosso podcast, que a gente gravou já faz um tempo, vou deixar o link na descrição para você conferir também, tá? Aqui não é, né, só entrar e sair matando porque o lugar é seu, não funciona assim. Então, do ponto de vista de proeficiência, eu acho que a gente tem que lembrar também que não depende só da sua habilidade com o equipamento, mas também a necessidade de manutenção que esse equipamento exige, né? E para isso nós temos que ir para a nossa primeira escolha, pelo menos no meu ponto de vista. Vamos ver se eu estou correto. Qual seria o primeiro equipamento que uma pessoa tem que buscar ter para defender a sua propriedade? Vamos lá, seria o começo da caminhada, né? O mínimo existencial, que é um revólver. Um revólver. É uma arma bastante simples, que você consegue treinar a pessoa de uma forma até bastante rápida e sem muito problema, porque ela não tem muitas teclas, o funcionamento dela é bastante simples, é uma arma bastante confiável, né, que já está aí há alguns séculos, já tem aí vários anos de história, tem muito saudosismo em torno do revólver, né? Tem várias pessoas que são apaixonadas, é que nem basicamente time de futebol, tem gente que é apaixonada por revólver. Os tradicionalistas. Não troca por nada. Eu realmente tenho esse revólver, é meu, tá devidamente registrado na Polícia Federal, logicamente. É uma arma, o mínimo existencial, digamos assim. Você tem que ter uma arma, é o mínimo que você tem que ter. Obviamente todos os equipamentos precisam de prática e precisam de conhecimento, mas do ponto de vista comparativo, o revólver é o que exige menos comprometimento com isso. Menos comprometimento em tese com manutenção, ele não exige tanta manutenção quanto uma pistola. Um revólver de boa qualidade geralmente pode ficar anos guardado que muito provavelmente ele vai funcionar. Legal. Provavelmente, só que como... Tem uma chance maior do que uma pistola. Tem uma chance maior de funcionar sem manutenção do que uma pistola. Mas é claro, se a tua vida depende daquilo, você tem que fazer a manutenção adequada desse equipamento.
Vou jogar outra questão aqui. O interessante do revólver, para aqueles que não compreendem o funcionamento básico dele, é que um revólver de ação dupla, me corrija se eu estiver equivocado, ele cicla o tambor mesmo que a munição não funcione. Ou seja, se você tem uma munição que é de qualidade duvidosa, que é muito comum no nosso mercado nacional, você disparou, não aconteceu nada, só fez o estalo. Se você puxar o gatilho novamente, o tambor gira e você dispara uma nova munição. O que é bem interessante, porque numa pistola já isso não acontece. Não, pistola você tem que fazer toda uma ação imediata para resolver aquela pane. O revólver você aperta o gatilho de volta, ele vai ciclar a arma sozinho e oferecer um novo cartucho para ser disparado. Mas é claro que tem pontos negativos também, né, Júlio? É uma arma que ela tem uma baixa capacidade de munição, nesse caso aqui cabem 6 cartuchos e sob estresse o nosso aproveitamento de tiro é muito baixo, gira algo em torno aí de 20%, um pouco menos disso, no caso de policiais treinados nos Estados Unidos, que tem essa estatística, algo em torno de 17% de aproveitamento. Imagine um civil, né, no Brasil. Exatamente, né? Então, se você parar a pensar que você tem 6 munições disponíveis, você vai acertar basicamente um disparo dos 6. Essa é mais ou menos a razão. Então, se você tem que se manter treinado, com certeza. Só que sob estresse é muito, muito diferente de atirar num stand de tiro com alvo parado de papel quando tem alguém atirando em você. Por isso que eu acho o mínimo existencial, eu não usaria como primeira opção um revólver para a minha defesa residencial, justamente por essa baixa capacidade de munição, sabendo que sob estresse eu vou ter grande dificuldade de acertar esse tiro. E outra, eu vou ter grande dificuldade sob estresse, em baixa luminosidade, geralmente como os confrontos em residência se dão, de recarregar essa arma. Né? Ou tem um jet loader, enfim, mas às vezes as pessoas deixam a munição solta numa gaveta, na hora do estresse você vai ter, exatamente, você vai ter as que estão no tambor, e dificilmente você vai ter a proficiência necessária para recarregar essa arma de forma adequada. Então, de maneira geral, só para a gente finalizar a parte do revólver. Pontos positivos até onde eu entendi. Nós temos uma confiabilidade do ponto de vista de munições que podem falhar. Nós temos um mecanismo simples de funcionamento, né? Temos uma resistência à ação do tempo na degradação do equipamento propriamente dito, né? Mas temos também um treinamento mais fácil e também temos a questão da... Oh meu Deus, me falhou agora, mas vai voltar. E do custo mais baixo do que uma pistola. Você diria que sim? Diria que sim. Grosso modo, sim. Tá. Mas, por outro lado, nós temos uma quantidade de munições limitada, né? E ao mesmo tempo, mais algum ponto negativo que você vê que... E a recarga, obviamente, é mais dificultosa. Exatamente. Legal. Falando agora do equipamento em si, qual seria o tamanho de cano que você considera que seria mais eficiente, por exemplo, no ambiente residencial? Eu acho que 4 polegadas seria um revólver de bom tamanho. Seria o dobro desse. Tem 2 polegadas também, é um snub. Mas um cano de 4 polegadas seria o razoável aí para uma situação de defesa residencial. Maravilha, então essa aqui seria a primeira opção mesmo, né? Se é para não ter arma e ter um revólver, tem um revólver. Mas não seria minha primeira escolha. Ok, então óbvio que se você está buscando uma defesa, vou enfatizar isso várias vezes aqui, tá pessoal? Se você está buscando algum equipamento para defesa residencial, não pense que é comprar e deixar na gaveta, né? Existe uma responsabilidade muito maior, senão daqui a pouco você entra em conflito, mata alguém da tua família, o negócio não funciona, você morre, tudo por conta dessa falta de prática. O mau uso, né? O mau uso de arma de fogo tem sempre consequências muito trágicas. Você pode acabar com a sua vida em questão de segundos. O que seria apenas um roubo pode se tornar realmente uma fatalidade, né? Uma fatalidade e o pior, você não tem treinamento adequado, no escuro você viu um vulto, atirou, e quando você viu era o seu filho que estava levantando para escondido para balada, água, né? Como já aconteceu, Aí você é só mais um argumento a favor de quem defende a total proibição das armas de fogo. Se você quer ter, você tem que ter a consciência de fazer o bom uso desse equipamento e ter o treinamento adequado, sempre constante. Maravilha! Então, depois do revólver, vamos para a nossa próxima opção. Segunda opção, então. Agora a gente ainda está no mundo das armas curtas, mas me diga um pouquinho sobre esse equipamento aí. Essa aqui é uma Glock, uma G28, né, calibre .300 minha também. Devidamente registrado no meu nome. É uma arma bastante compacta, né? É uma
bastante leve, fácil de portar. O que eu gosto dela é que ela tem uma capacidade de munição bastante razoável, cabem 11 cartuchos no carregador com prolongador. E também ela tem o Night Sights, ela tem trítio, né, que permite aí disparos bastante efetivos em condições de baixa luminosidade. O trítio ele é um gás radioativo que ele brilha sem parar por uma quantidade de anos. 15 anos, né? Uma coisa assim, né? Uma quantidade X de anos, enfim. E permite que você consiga fazer um bom uso dessa arma em condições de baixa luminosidade, que é bastante provável numa situação de defesa residencial. Interessante. Essa aqui então é a Glock, né, que o pessoal fala, né? É uma delas, né? Isso, nós temos uma série de modelos, né? Mas por que uma pistola? Por que eu, por exemplo, em que ponto a sua escolha tende a pistola em relação ao revólver? Obviamente a capacidade de munição é muito maior. Capacidade de munição e velocidade de recarga. Sabendo que o meu aproveitamento de tiro é muito baixo pelo estresse, quanto mais munição eu tiver e mais rápida for a minha recarga, melhor. Por isso que eu acho preferível uma pistola em detrimento de um revólver para uma situação de defesa residencial. Agora, tem um contraponto. É uma arma que ela exige manutenção, ela é mais sujeita a um mau funcionamento se ela não tiver manutenida de forma adequada. Ela exige um treinamento bastante constante e bastante extenso para você fazer um uso adequado. Sim. Se você achar que vai comprar um equipamento desse e colocar na sua gaveta e quando você precisar ela vai funcionar, você está enganado. Ela tem que ser manutenida e você tem que ter o treinamento constante com ela para conseguir, de fato, defender a sua vida numa situação de confronto armado dentro da sua própria residência. Vale lembrar que o tipo de conhecimento, de memória que nós utilizamos é a memória muscular, né? Não é uma memória cognitiva. Então, para você, numa situação de estresse, conseguir recarregar ou solucionar uma falha da pistola, isso tem que estar praticamente no método inconsciente automático ali para você fazer. Isso só se faz com repetição constante, né? Que é aí que o comprometimento do usuário em treino é importante pra caramba, né? É isso que a gente vê, Júlio. É até triste saber que eu conheço várias pessoas que realmente compraram e ficam 6, 7, 10 anos com essa arma guardada, com as mesmas munições no carregador. Nossa. Às vezes você tira, às vezes eu vou limpar a arma de amigos meus, por exemplo, você tira a munição, ela tá verde já de oxidação e aquela pessoa tem a falsa sensação de segurança que entrou na minha casa, eu vou atirar, eu vou acertar e vou me defender. Pior ainda do que não ter uma arma, né? Porque o criminoso entrou na tua casa e se você não tiver armado, ainda existe a chance dele não atirar em você. Agora, no momento que você apresenta uma arma para atirar nele, ele vai atirar de volta. E aí você pode morrer mesmo, né? Então é uma situação... Não precisa de motivo para atirar em você, né? Exato. Em termos de controle de recuo, você diria que ela é mais eficiente também? Porque até onde eu observo, posso estar equivocado, mas quando eu pego o revólver, eu tenho uma empunhadura que, não sei, mas me parece que a pistola ela tem uma precisão mais favorecida, do ponto de vista de controle de equipamento mesmo. Isso é muito de técnica, né? É muito de técnica de tiro, de empunhadura principalmente. Com a empunhadura adequada, as duas armas são eficientes. Em termos de precisão, são iguais. Tem uma lenda que o revólver é mais preciso que a pistola, mas, para ser bem sincero, numa situação de confronto, isso não vai fazer diferença. Elas são armas, digamos assim, equânimes na questão de precisão. O que você tem que fazer é colocar o disparo onde você quer, o mais rápido possível, o máximo de disparos possíveis até que aquela ameaça seja neutralizada, né? Exatamente. Tá, agora só pra gente finalizar um ponto importantíssimo na minha visão. Você está com uma Glock aqui, uma G28. Mas nós temos uma série de outras pistolas em mercado nacional. Sim. E muitas já têm fama de não ter uma confiabilidade muito boa. Aí que entra um ponto que eu, Júlio, particularmente penso que talvez, na minha realidade, um revólver seja mais conveniente. Por quê? Talvez seja melhor eu ter um revólver confiável do que uma pistola que eu compro em mercado nacional que já tem um histórico de falhas, por exemplo. Né? Então, olhando do ponto de vista de disponibilidade de mercado, se eu não consigo pagar uma Glock, que hoje sai muito cara, infelizmente, talvez o revólver seja uma questão mais confiável, né? Eu estou dizendo em vista do cenário nacional, não em termos de eficiência técnica, né? Você acha que faz sentido isso? Ou acha que realmente existem bons modelos no mercado que valem a pena investir, assim, do ponto de vista que não sejam Glocks? Existem modelos razoáveis, né? Existem modelos ruins, muito ruins, verdade, mas o que a gente vê no dia a dia, Júlio, até na questão de treinamento policial,
é que se aquela arma tem problema, aquele problema ele se manifesta no treinamento. Se você comprou a arma e vai regularmente ao stand de tiro, a minha arma tem problema X. Ele vai se apresentar e você consegue corrigir ou trocar de arma, enfim. Então, o que acontece é, a pessoa vai lá, nunca deu um tiro com a arma, e quando ela vai dar o tiro, falha. Porque ela nunca treinou com aquela arma, ela não sabe as características dela, e a gente vê muito falha do operador. Falha de manutenção e falha de realmente técnica de tiro com esse armamento. Então, a indústria nacional tem modelos no máximo razoáveis, tá? Não trocaria uma Glock por qualquer modelo nacional. Tá. Mas se uma arma for bem manutenida, o operador for uma pessoa consciente, que sabe o que está fazendo, foi bem treinada, é bastante razoável. Vale uma crítica rápida aqui, né? Que hoje nós temos uma limitação muito grande, porque hoje uma pessoa com uma arma registrada pela Polícia Federal só pode comprar 50 munições por ano. Né? O que, do meu ponto de vista, não é você falando, eu acho um absurdo, eu acho ridículo, tá? Porque... é bizarro. 50 munições não dá nem pra um treino, né? Do da ponto raiva de vista. De ser brasileiro, uma coisa que também fiquei ontem indignado. Eu vi um site, estava no site americano, e eu vi a munição da Magtech, que é feita pela CBC, em São Paulo. A caixa custa $12 nos Estados Unidos. A mesma caixa aqui, feita em São Paulo, a mesma caixa do mesmo calibre, mesma munição, custa R$230. Sem nem o transporte envolvido, né? Imagina o transporte para chegar nos Estados Unidos, o que envolve isso de logística, e aí a CBC me vende a munição por esse preço. Fica uma coisa até proibitiva de você treinar com munição de fábrica. Complicado. É complicado. E 50 cartuchos por ano, você não consegue se manter treinado. Não. Nunca. O que você tem que fazer é se filiar no clube de tiro, você vai lá, você pode comprar a munição do clube, usar dentro do clube e se manter treinado. Você usa essas 50 munições como a sua carga de munição de defesa, até porque ela tem que ser renovada a cada ano, pelo menos, você tem que renovar a sua munição. Maravilha, então tá. Aspectos políticos à parte, vamos voltar para os equipamentos, porque senão, né, vai longe, né? Ok, aqui nós temos então duas armas curtas que são bem interessantes para reação principalmente em espaços confinados, que é uma casa, né? Dentro da sua casa você não tem muito espaço de manobrabilidade e tudo mais, né? Mas e se eu quiser algo longo, qual vai ser a nossa opção? Podemos ir para ela? Podemos. Vamos lá. Ok, agora estamos com uma arma longa aqui, na verdade bem longa inclusive, né? Que é o já conhecido calibre 12, a espingarda calibre 12. Por que escolher um equipamento como esse para defesa residencial? Perfeito, essa aqui é uma espingarda que está para teste aqui na nossa academia de polícia, o fabricante mandou, a CBC. É uma espingarda de calibre 12. O que eu gosto dessa arma e desse calibre é o poder de fogo que ele apresenta. Se você parar para pensar que um revólver vai te dar algo em torno de 300 joules, um cartucho de calibre 12 vai te dar algo em torno de 3.000 joules na boca do cano. Você tem um poder de fogo bastante alto, até porque a gente sabe que um assaltante não vai entrar numa casa sozinho, né? Claro. Dificilmente eu vou conseguir combater 4, 5 assaltantes com um revólver, por exemplo. Eu não vou ter poder de fogo suficiente. E nem quantidade de munição, né? Nem quantidade de munição, exatamente. E nesse calibre você tem diversos tipos de munição que a gente já vai falar. É uma arma que você consegue treinar o operador de uma forma bastante simples até. Ela é bastante robusta e fácil de operar sob estresse também. Ela é fácil de operar sob estresse. Legal, né? Legal. E apesar de que essa aqui é uma arma de uso restrito por causa do tamanho do cano, né? Ela tem 18 polegadas, salvo engano, mas uma pessoa comum, um cidadão comum, pode comprar uma arma que tenha 24 polegadas de cano ou mais nesse calibre. Então, pelo poder de fogo, pela versatilidade de munições e pelo uso simples, pela operação simples, em condições de estresse, eu acho que essa seria hoje, no mercado nacional do Brasil, a minha primeira opção como arma de defesa residencial. Antes mesmo das armas curtas? Antes das armas curtas. Interessante. Eu acho ela mais eficiente, mais eficaz como arma de defesa da minha casa, da minha vida, do que uma arma curta. Até porque a arma curta, ela é pior em todos os aspectos em relação a uma arma longa. A gente só usa arma curta porque a gente não consegue portar isso aqui na rua o dia inteiro. Sim. Né? A arma curta é uma miniaturização de uma arma. E ela é pior em todos os aspectos. Interessante. Então, exceto portabilidade. Exatamente. Se eu estou dentro da minha casa, eu posso, numa situação que eu estou
vendo uma ameaça, enfim, ouvi um barulho, vou checar o que está acontecendo dentro da minha casa, eu pego a minha espingarda e vou checar. Lembrando, Júlio, que o que eu gostei desse modelo novo da CBC é que ele tem esses trilhos Picatinny, que eu consigo colocar os acessórios, inclusive aqui, ó, Ela já vem com, olha só que ela já legal. vem com trilho, eu coloquei aqui essa lanterna na cama X300 Ultra, que facilita bastante essa... E ela já vem com todos os acessórios, cano refrigerado, Ela tudo. vem assim de fábrica, tirando a lanterna que eu coloquei, bandoleira, enfim. Até porque antes de atirar, eu tenho que identificar o meu alvo para ver se de fato aquela é uma ameaça, até para evitar aqueles problemas de acabar matando um familiar, um amigo, enfim, que estava lá sem ser chamado. Eu tenho que identificar que aquela pessoa é uma ameaça à minha vida e numa condição de defesa residencial que quase sempre vai ser em baixa luminosidade, eu tenho que ter uma fonte de iluminação disponível, no caso aqui a minha X300 Ultra, que é uma lanterna muito adequada, muito robusta. Legal. Em termos de capacidade de munição, nós temos o quê? 8+1? Qual que é a 7+1, se não me engano, é um modelo novo, mas salvo a memória, é 7+1. E você acredita que do ponto de vista de combate residencial, 7+1, ou seja, 7 munições dentro do cano, mais uma na câmara, tá? Para aqueles que não compreendem isso, é o suficiente para eu combater um possível invasor? Com certeza, até mais de uma. Até porque, como é uma arma longa, a tua eficiência de disparo é muito maior do que com uma arma curta. Em termos de precisão, você diz. Exatamente, porque ela é menos sujeita aos teus erros como operador. Você pega, por exemplo, um cartucho de chumbo SG, que ele tem 9 esferas, vou colocar aqui, são 9 esferas de chumbo desse tamanho. Cada esfera de chumbo desse tamanho tem a energia aproximada de um tiro da minha Glock. Olha só, seriam, entre aspas, 9 disparos ao mesmo tempo. Então mesmo que eu não tenha, por qualquer fator de estresse ou mesmo de precisão de disparo, se eu não coloquei exatamente o tiro onde eu queria, mais numa distância ali de 10 metros no máximo, por exemplo, ele vai espalhar um pouco essa chumbada e vai, mesmo com uma falha de disparo minha, ele vai conseguir atingir meu oponente. E, pelo outro lado, se eu atingir meu oponente com um balote, por exemplo, desse aqui, um projétil knockdown, que ele vai me dar 3.000 joules, dificilmente uma pessoa que for atingida numa situação, numa região de tórax, por exemplo, vai conseguir continuar sendo uma ameaça à minha vida depois de um disparo de 3.000 joules com um disparo desse, exatamente. O mesmo não é verdade se eu der um tiro com a minha Glock, acertei só um tiro dos 11, talvez, se eu não tiver uma precisão de disparo muito boa, muito provavelmente que ele ainda continue sendo uma ameaça à minha vida. Vale lembrar que essa questão de precisão, eu acho que ela é preponderante na escolha, pelo que você está me dizendo. Até porque, com uma pistola como essa, eu posso facilmente, se eu tiver aqui e eu fizer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, eu já não acertei. Ela é muito suscetível aos teus erros. Exato. Enquanto o calibre 12, como você tem uma empunhadura mais montada, né? Acho que na câmera não vai pegar, mas você tem uma série de travas aqui para você fazer a sua visada, você consegue muito mais facilmente, né? Somado também à amplitude das munições, uma precisão muito maior, né? Com certeza. E óbvio que a gente vai ter variações muito grandes de munição, né? Você pode dar uma passada geral no que a gente tem aqui para poder dar uma olhada? Claro. A CBC, até uns anos atrás, tinha esse cartucho aqui, que é o Home Load, que em tese ele foi projetado para defesa residencial. Ele tem aqui centenas de pequenas esferas que vão realmente fazer uma rosada, né, um chumbamento bastante elevado. Claro que numa curta distância, né, isso aqui a 20 metros talvez nem penetre no corpo, dependendo do caso. Mas, indo além, eu tenho o chumbo SG, tenho aqui, enfim, que é esse aqui. Opa, desculpa. Que é o que a gente já comentou. Que tem né? 9 bagos. São 9 desses. 9 desse, que é também um projétil, um cartucho de uso policial. A gente usa ou o chumbo SG ou o balote, que é um projétil singular. Certo, né? E agora certo. a CBC, Júlio, por uma questão de caça do javali, que foi liberada aí recentemente em todo o território nacional, lançou uma série de novos cartuchos de calibre 12. Por exemplo, aqui o Knockdown Rex, que é esse calibre aqui que ele é feito para se dividir em trocartes, digamos assim, em partes menores e ainda continuar com uma base sólida, continuando na mesma trajetória. Nós temos aqui... Ele se divide na hora que ele entra em impacto. Que ele sofre impacto, ele vai se dividir, exatamente. Olha só. Eu tenho o Knockdown Steel, que é um projétil que tem tem um balote de aço aqui embaixo, que vai também forçar... vai forçar... Deixa eu abrir aqui para mostrar pro pessoal. Não tem problema tirar o propelente aí. Não, tem esse projétil aqui, ó,
que é o balote de chumbo, e no fundo dele tem ainda uma esfera de aço, que é para forçar essa penetração desse balote de chumbo. Então ele vai assim. Ele vai assim. Olha só que interessante. Então o chumbo entra, se deforma e dá espaço para a esfera de aço continuar a trabalho. Ou ele vai, o aço vai forçando a penetração desse dando desse mais balote. Impacto. Ok, Exatamente. Legal. Tem vários aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o M3 Plus, eu tenho o Knockhex, eu já mostrei pro pessoal. Eu tenho também esse aqui, ó. E esse aqui. Eu tenho, por exemplo, esse aqui tem um balote, uma esfera de chumbo bastante espessa, que é o SG1, e embaixo tem 3 esferas de SG. Normal. Interessante. Tem também o 3T, né? Que é... O 3T existe, já foi usado, foi muito usado no trabalho policial, mas eu acho que hoje, das opções que tem no mercado, eu não usaria 3T. Eu acho um chumbo muito fino para uma situação de defesa. O que a gente tem que, desculpa te interromper, o que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é que, por exemplo, se você está na sua casa e você ouve o barulho, por exemplo, no corredor e você vai checar com a tua espingarda, né? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que se você usa um balote como esse, você pode facilmente errar ou até mesmo acertar a ameaça. O balote pode continuar em trajetória e acertar algo que não deve ser acertado. Pode né? acontecer. Pode, sei lá, atravessar o corredor, acertar a porta do quarto do teu filho e aí as coisas podem acontecer de uma forma errada. Por isso que surgem, por exemplo, munições como essas, que elas têm um potencial menor em termos de impacto no agressor, talvez, mas elas vão parar na parede. Elas não vão sair... Não vai passar uma parede, com certeza. Legal. Então, essa versatilidade de um calibre 12 é que confere a ele uma escolha aí de, digamos assim, nível 1 ali para você pegar para a tua proteção residencial. Hoje no Brasil, né, do ponto de vista de uso permitido. Lembrando, Júlio, que numa arma curta eu tenho uma limitação de compra de 50 por ano, enquanto que a espingarda eu posso comprar 200 por mês. Opa, olha só, então, aí já mudou o cenário. A possibilidade de treinamento já é muito ampliada. Legal. E além disso, agora só tem um ponto negativo no meu ponto de vista, que é realmente a versatilidade de uso. Porque um cano de 24 polegadas, ele é desajeitado para você usar num ambiente fechado. Não digo de versatilidade, mas de mobilidade, né? Para você realmente fazer a limpeza dos ambientes, né? Exatamente, mas eu acho que nesse caso as vantagens superam as desvantagens. Até porque você tem a vantagem tática de conhecer o ambiente e já poder se movimentar de uma maneira que você reconhece como você se movimenta no local, né? O assaltante ele não conhece a sua casa, né? Então você tem essa vantagem. E numa situação próxima, que nem é um confronto dentro de uma residência, você sabe que um tiro de espingarda contra um agressor, ele muito provavelmente vai conseguir resolver aquele problema, vai conseguir neutralizar aquela ameaça de uma forma muito mais eficiente do que um tiro de revólver, por exemplo. A taxa de neutralização, digamos assim, de uma espingarda 12 é muito mais alta do que, por exemplo, uma arma curta. Se você parar para pensar que um R15 vai te dar 1.500 joules na boca do cano, esse aqui vai te dar 3.000 joules na boca do cano. Realmente sabe? É uma coisa de louco. Eu acho que é bastante viável para as pessoas pensarem em defesa residencial numa espingarda. Faz anos eu tenho a minha espingarda em casa, que é a minha primeira arma de defesa da minha residência. Maravilha, então vamos agora arrumar essa mesa e concluir toda essa nossa conversa aqui, pode ser? Beleza. Então vamos lá. Pois bem, então como conclusão aqui, essas são as escolhas que nós temos que um civil pode ter e obviamente que são eficientes do ponto de vista de defesa residencial, na sua opinião. Elas podem ser eficientes se forem bem empregadas e se a pessoa se mantiver treinada. Nenhuma dessas armas faz nada sozinha, só um objeto que tem que ser operado por um ser humano sob estresse. Legal. Então, sempre enfatizando aqui que de nada adianta você ter o melhor equipamento do mundo se você não sabe usar e se você não tem treino consistente com ele. Você pode ter um R15 em casa que não vai lhe estar de nada se você não souber operar. Eu acho que pior do que não treinar é achar que treina o suficiente. Ou treinar errado com quem não sabe o que está fazendo, vai te treinar de forma adequada com alguma técnica que pode custar a tua vida. Então, seja consciente, se defenda, você tem o direito de defesa, então use esse direito enquanto ainda é possível. A gente não sabe o dia de amanhã, mas acho que todo mundo tem que se defender, mas saiba que se você tem uma arma, a tua responsabilidade como cidadão aumenta muito, você tem que se manter treinado.
Legal. É interessante você dizer isso porque muitas vezes a pessoa, no momento que ela pega uma arma e compra, ela já se sente como quase um indivíduo onipotente, né? A gente chama de síndrome do super-homem. Ela acha que ela é invencível, imortal e que aquela arma vai resolver todos os problemas da vida dela sozinha. Quando de fato a gente sabe que o mau uso de uma arma de fogo tem consequências muito trágicas e que a gente não consegue voltar atrás. Assim como um veículo, né? Se o cara compra um veículo, um carro e não sabe dirigir, né, ou usa de maneira errada, ele pode matar alguém. Ou dirige bêbado. Ou dirige bêbado. Mata a sua... Mata mais do que a arma, se duvidar. Na verdade, se duvidar, não. Mata, né? Parelho, em termos né? estatísticos, está ali. Homicídios, né? e acidentes de trânsito realmente são uma mortandade, né, de mais de 100 mil pessoas por ano se a gente colocar as mortes no trânsito com os homicídios. Então, pior do que cenário de guerra, né? Exatamente. Mas a sua comparação foi muito boa, Júlio. Se eu tenho o meu carro, eu vou lá, encho a cara, saio fazendo racha com o meu amigo, ou eu me mato, ou eu mato o meu amigo, ou eu mato a velhinha que estava atravessando a rua, e são consequências trágicas que vão durar para sempre. Ou eu vou preso, ou eu estou paraplégico, ou eu estou morto, ou matei alguém que eu gosto. Enfim, é a mesma coisa com arma de fogo. É só um objeto inerte. Essa arma aqui não vai te matar. Esse revólver não vai te matar, essa espingarda não vai te matar. O que vai fazer as coisas acontecerem é você... A sua incompetência. Incompetência. Resumindo, né? Exatamente. Legal, é legal falar isso, eu queria enfatizar isso até porque pela dificuldade de acesso, quando a pessoa tem acesso a uma arma, o cara já brilha o olho, né? A gente vê muitas vezes as pessoas na esperança, vai liberar a arma, eu vou ter arma em casa. E eu tenho um pouco de medo disso porque gera essa fantasia de o cara, ele pega e fala assim, agora tá tudo bem, né? E na verdade esse é só o começo do problema, né? Quando a pessoa pensa dessa forma, ela já está direcionada para o lado errado da história, né? Que é causar acidentes, né? Exatamente. Mas de maneira geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais alguma coisa que precisa ser dita? Se mantenha treinado, só isso. Então, já batemos várias vezes na tecla aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos aí toda semana. E no mais, nós ficamos por aqui. Obrigado, João, novamente por mais um conteúdo. Nos vemos muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.